Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em Porto Alegre no dia 28 de março de 2020, na Sociedade Espírita Paulo de Tarso, onde teremos a nossa palestra pública, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, com o palestrante Luiz Carlos. Começamos com a nossa prece, então, pedindo auxílio a Deus e a Jesus, para que o palestrante possa ser iluminado, intuído, a passar os melhores conhecimentos para todos nós neste momento de muita aflição. Obrigada a todos, então. Pedimos licença, então, para dar início à palestra na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Então, estamos aqui para darmos continuidade à nossa atividade dessa noite, onde vamos tecer comentários sobre o capítulo 3 do Evangelho, né? Onde ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. E aonde é a casa do Pai? A casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo, né? Isso diz lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro que todos nós já temos em casa, que já estudamos, que já sabemos detalhes, né? Mas sempre é bom relembrarmos. Mas também há o mundo espiritual. Nós aqui falamos também, o mundo espiritual. Então, nesse mundo espiritual, quem está lá? Né? São todos os espíritos desencarnados. Aqui na Terra, nós estamos ainda em umas zonas de dificuldade, né? Umas zonas onde predomina o mal, né? Onde o bem ele acontece por acaso, vou dizer assim, tá? Porque é mundo de prova e expiação. Mas vamos dividir então esse nosso bate-papo aqui dessa noite, né, em duas partes, falando um pouquinho do universo, que é a morada de muitos outros irmãos nossos, tá? No mundo vou dizer assim, material. Porque o que nós vimos assim? Olhando bem, nós vamos falar que a casa de Deus não é só aqui a Terra. Deus está em todos os mundos habitados. Tá? Então o universo nós podemos definir como sendo o conjunto de tudo quanto existe, incluindo a Terra, os astros, as galáxias e todas as matérias disseminadas no espaço. Diz a astronomia, né, que o universo é constituído de estrelas, de corpos de massa completamente gasosa, geralmente de forma esféricas, cujos gases, mantidos por forças gravitacionais, mais atuantes por sua pressão, irradiação e dilatação. Assim, nós já podemos entender, né, que o Sol, que nos ilumina, que nos dá o calor, que nos faz ter vida aqui na Terra, é uma estrela de quinta grandeza. Há sóis, né, outros sóis, maiores do que o nosso, tá, e que também iluminam outros mundos habitados. Tá? Então, o que nós vamos ver? Nós falamos que nós estudamos já na época que nós fizemos nossos estudos, lá no nível médio, né? Que tinha a Via Láctea, tinha as galáxias, essas coisas todas que os nossos astrônomos estudam. E nós sabemos que a Via Láctea é algo assim imenso, né? Nessa Via Láctea, há uma dessas galáxias com mais de 880 mil anos-luz de diâmetro, e um conteúdo de 150 a 200 bilhões de estrelas. Está o Sol com o seu sistema planetário. O Sol gira ao redor do centro das galáxias e a uma distância de 25 mil a 30 mil anos-luz. Isso aí nós vamos ver até numa obra espírita, né? Que também fala já sobre isso. Tá? O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, porque tem muitos mundos que nós não vemos, nós não conseguimos ver.
daqui da Terra. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem, né? Isso o Kardec está falando no nosso capítulo 3 aqui. Tá? Então o universo é tudo isso. A vida em outros planetas. Nós às vezes temos dificuldade de fazer esse link, ou seja, será que existe vida em outros mundos? Né? Com certeza sim. Essa é a certeza que nós como espíritas, que é uma ciência, uma filosofia, uma religião, e na nossa parte científica, nós temos com certeza que existe vida em outros planetas. Existem outros mundos habitados, com uma formação talvez diferente da Terra. É aqui onde nós temos que ter o certo é o oxigênio. Na antiguidade, na Idade Média, pensava-se que a Terra ocupava o centro do universo. Essa teoria é evidente e indiscutível a privilegiada posição do homem no cosmos. As modernas teorias heliocêntricas consideram a Terra um planeta como os astros que agiram em volta do Sol, ao qual, a sua vez, é só um simples sistema estelar. Com a imagem do mundo surgiu também a crença de que a vida, até mesmo consciente e inteligente, pode existir em outros lugares do universo. Então a gente já sabe disso, nós temos essa ideia muito clara para nós, que há vidas realmente, né, em outros planetas, em outros mundos habitados. Kardec também nos afirma, né, que a vida existe em outros planetas e que o processo de geração espontânea continua nos planetas em formação, a mesma maneira pela qual aqui se processou. Acrescenta ainda que o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Capítulo 3 do Evangelho. Então nós vamos lá, nós fazemos uma leitura mais a miúde, nós vamos entender um pouquinho mais o que Kardec quis dizer. Então lá no capítulo 3, também nós vamos entender, quando ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí esteja. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Isso foi a palavra de Jesus, quando já estava na Santa Ceia, nos últimos tempos na face da terra. Não te turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, isso que está dizendo João. Tais palavras foram proferidas durante a última ceia. Jesus, antes do martírio da crucificação, faz parte do conjunto das derradeiras instruções que o Mestre prestou aos seus discípulos, cuja tônica é despedir-se dos irmãos e irmãs que lhe compartilharam a existência durante 3 anos, e que pregou o seu Evangelho e também firmar mais uma vez o seu amor e compaixão por todos da humanidade. O inequívoco sentimento de esperança presente na exortação de Jesus, segundo os registros de João, manifesta na forma de um apelo que solicita aos seus seguidores manterem a fé na assistência do Criador Supremo e também nele, Messias Celestial, pois ele diz mais: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, enquanto nós não tivermos dentro de nós
o Evangelho de Jesus, nós não conseguiríamos atingir mundos celestiais. Há necessidade desse aprendizado, mas há necessidade da prática desse aprendizado. Porque nós, ao fazer um estudo, nós vamos adquirindo uma série de culturas, mas nós temos dificuldade de pôr isso em prática. Por isso que talvez, com certeza talvez, podemos dizer assim, nós vamos voltar muitas e muitas e muitas vezes ainda, à face terrena, no mundo talvez já de regeneração, se formos merecedores dessa benéfice. Mas temos que estudar, temos que praticar, temos que perdoar, temos que amar e temos uma dificuldade imensa de fazer essas coisinhas. Temos que ser humildes, mas temos dificuldade de tudo isso. Por que será? Certamente porque nós ainda não conseguimos pôr o Evangelho de Jesus dentro de nós. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse conteúdo aqui, se nós conseguirmos assimilar talvez 20 a 30% das lições aqui, nós estaríamos já com certeza no mundo de regeneração na próxima encarnação. Mas ainda temos muito orgulho, e isso impede nós de alçar voos mais além. Certamente, como espíritos milenares, nós conseguimos sair de um mundo inferior, um mundo primitivo, e a recém estamos no mundo de prova e expiação. Ou seja, ascendemos apenas um degrauzinho só. Estamos almejando ir para o mundo de regeneração. Mas nós teremos que fazer alguma coisa para conseguir essa grande vitória. Estamos agora nessa transição planetária e que hoje nós enfrentamos uma grande restrição de circulação de pessoas, mas faz parte, como diz Divaldo, do nosso processo evolutivo. Isso que está passando hoje conosco já aconteceu em outras eras. Então não é um fato totalmente novo. Nós é que esquecemos que já passamos por isso. Lá na Idade Média temos a peste negra, depois temos a grande gripe espanhola, onde vitimou muitas pessoas, e assim sucessivamente. Nos últimos tempos tivemos algumas também dificuldades. De acordo com Allan Kardec, a casa do Pai é o universo, e as muitas moradas são os mundos que circulam no universo, no espaço infinito. Os diversos mundos estão em condições diferentes um dos outros, como ensinam os espíritos. Esses mundos não foram, esses mundos farão ou serão habitados, e a humanidade que o habita podem ser do mesmo grau da Terra, como também física e moralmente inferiores aos terráqueos, ou mesmo superiores aos espíritos que povoam a Terra. No universo, a Terra é apenas um pequeno mundo, com tantos outros. Nós temos aí a classificação dos mundos, Nós já conhecemos um pouquinho, Nós viemos lá dos mundos primitivos, e hoje, que são aqueles mundos onde encarnam as primeiras almas. Então, nosso início foi lá, com certeza foi no mundo primitivo, E chegamos hoje ao nosso mundo, que é o mundo de prova e expiação, onde Kardec define, onde ainda existe a predominância do mal. São lugares de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Um exemplo de tais mundos é a Terra, planeta de prova e expiação, escola para a evolução. E nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa de fazermos a nossa evolução espiritual. Só que nós, às vezes, estamos aqui com essa oportunidade maravilhosa também de conhecermos a doutrina de Jesus, e sermos um feliz contemplado de podermos estar aqui, e buscando, então, neste momento, nesse momento de transição planetária, como o Chico já nos traz, como o Divaldo já nos falou, passando para um mundo de regeneradores,
quando não mais existe expiação. Mas prova vai existir, mas ainda há provas. São mundos de transição para os espíritos, de expiação para os mundos felizes. Então é nesse sentido que nós estamos hoje aqui. Já chegando aos mundos felizes, nós íamos sorrir, nós ia ficar muito bem, mas talvez nós estivéssemos lá sem a veste nupcial. E talvez por isso nós não conseguimos ir habitar nesses mundos felizes, e nem nos mundos celestiais do divino. Então temos muito ainda que caminhar, muito que aprender. O progresso dos mundos, segundo Santo Agostinho, a Terra está classificada no mundo de prova e expiação. Esteve materialmente, moralmente, num estado inferior ao que está hoje. Então nós já fizemos algum progresso. E atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele reinará. Então nós podemos ver isso aí, tá? Que Kardec então nos fala sobre isso. Bom, nós ainda vamos falar um pouquinho mais, tá? Dizendo assim, que nós estamos falando sempre do lado material, são mundos. Mas para fazer essa transição de um mundo para outro, tem um fator que todos nós teremos que passar. É o fator morrer, é o fator desencarnar, é o fator deixar esse mundo. E ao deixar esse mundo, nós ainda temos grande complicações. Nós somos muito apegados à matéria, muito apegados aos bens materiais. Tanto é que hoje, né, nós estamos passando por esse período aí do coronavírus, tá? E todo mundo estamos sendo muito egoístas, nos fechando em copas, não querendo que a gripe pegue em nós, independente dos outros. Então estamos ainda muito, realmente não entendendo a lei que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Nós vamos amar a nós, porque até a própria lei da terra diz isso. Fique em casa, não saia. Então, não pode se abraçar, não pode dar aperto de mão, porque nós sempre entendemos que o outro é que está com o vírus. Não é nós, é o outro. Eu não vou chegar perto do outro, porque o outro está com o vírus. Será que não é nós que estamos? É dispensar, né? Então a gente quer realmente se proteger, porque a gente ainda é muito agarrado a essa vida, essa matéria, mas isso faz parte de todo o nosso estudo como pessoa, ser humano. Mas se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos ver que as moradas também na casa do Pai são as moradas no mundo espiritual. E aqui da Terra nós sabemos que existem as zonas umbralinas, né? Que são zonas bastante terríveis. Embora nós hoje encarnados e a Terra está numa zona umbralina, nós sabemos que existem locais um pouco piores quando perdemos o nosso corpo físico. Locais ao qual nós escolhemos ir. Porque aqui nós estamos preparando o nosso amanhã. E aí o nosso amanhã não teremos o corpo físico. E aí o que nós fizermos aqui, esse estado de alma que nós nos encontrar quando perdemos o corpo físico, deveremos então habitar algumas regiões. Claro que há necessidade, quem pode, quem tem condições e quem gosta da doutrina, de fazer alguns estudos mais profundos da doutrina. Em um dos estudos mais profundos da doutrina, nós podemos ler algumas obras espíritas, né? E nem todas são timbradas pela FEB, mas isso não impede que nós possamos fazer o nosso estudo e tirar as nossas conclusões. Como essa obra que eu digo que essa aqui, A Segunda Morte, é uma obra realmente mediúnica e nos mostra os terríveis lugares que esperam aquelas almas, aquelas pessoas hoje encarnadas, que são obstinadas ao mal, tá? Porque não terão mais como regressar na Terra.
então passarão algum tempo, né, dentro desses locais bem mais difíceis. Também se encontra na literatura espiritualista, porque nós, como espíritas, somos espiritualistas, né? Nós somos inseridos dentro da doutrina espiritualista, como é a própria Igreja Católica, as outras igrejas todas, que acreditam que a vida ultrapassa a barreira da morte, que a vida continua. Temos esse outro livro, que se chama-se Abismo, tá? Onde a gente vai lendo e vai vendo o quanto é difícil para o espírito que não se prepara para esse depois e que vai ter esse depois, porque não vai terminar no túmulo. Quem é espírita sabe disso. Nós vivemos antes, vamos vivendo agora e viveremos depois. Então nós temos que dar uma boa estudada. Uma outra obra que eu indico também, que eu acho que é de suma importância que as pessoas procurem ler, procurem estudar, porque não basta apenas ler. São livros de estudo. É essa obra aqui, Cartas de uma Morta. Essa obra é fundamental para quem quer ter um pequeno entendimento. Eu não estou nem falando das obras básicas, que isso é obrigação de todo espírito. Mas uma leitura complementar, Cartas de uma Morta, fazer um estudo minucioso, raciocinar sobre a mensagem que Chico traz, que essa é a segunda obra que Chico psicografou. Essa obra praticamente tem quase 100 anos. E poucos espíritas estudaram, leram essa obra. Então há necessidade de nós continuarmos fazendo o estudo. Tá? Lembrando também que nós podemos fazer outros estudos em outras obras cristãs, e esse capítulo é muito bem explorado nesta obra aqui. Né? Páginas Espiritismo Cristão, Rodolfo Calegari. Aqui nós vamos encontrar onde ele fala das muitas moradas na casa do meu pai pelo lado científico. Então ali a gente se baseou em muito do nosso estudo de hoje. Então por isso que eu estou dizendo, será que nós estamos preparados para essa morada nova? Talvez não. Nós temos orgulho, nós achamos que somos o certo, não admitimos crítica, que alguém diga que a gente está errado. Nada disso. Nós somos ainda muito orgulhosos, muito vaidosos, muito ciumento, muito invejoso. Isso tudo são problemas que nós vamos ter que enfrentar. São arestas que nós temos que aparar nessa existência. Se não apararmos isso, continuaremos sendo esse homem ainda velho. Esse homem que se acha que é o melhor, que ele está numa posição de destaque. Que depois que a gente passa a barreira do túmulo, lá não tem, eu era espírita, eu era católico, eu era protestante, não existe mais a religião. Existe esse lado moral. O que eu fiz pelos meus irmãos? O que eu deixei para os meus irmãos? E às vezes a gente vai ver que quase não deixou nada. Né? E aí a gente diz, se eu soubesse que era assim, eu teria feito diferente. Então, esse ensinamento de Jesus, amar o vosso próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes, 7 vezes, e assim sucessivamente, não julgueis para não ser julgado, são práticas diárias nossas. Mas nós somos um grande, julgador. Como nós gostamos de julgar o nosso irmão. Como nós gostamos de falar da vida deles. Como nós não sabemos como eles vivem, mas nós gostamos de dar o nosso pitaco. Falando mal, dificilmente engrandecendo o trabalho dele. E nós temos ainda um grande defeito nosso, é que a gente faz uma discriminação. Nós, no nosso mundo terra, nós ainda discriminamos muito. Nós ainda temos dificuldade. Se as pessoas são negras, se as pessoas são brancas, se as pessoas são gordas, se as pessoas são baixas, se as pessoas são altas, se as pessoas são carecas. Então, nós discriminamos de todos os jeitos. Nem todos são belos, como na nossa ótica nós achamos que somos. Nem todos. Então, alguns têm um outro tipo de beleza. Mas quando nós olhamos nosso irmão chinês, nosso irmão japonês, nosso irmão coreano, nós achamos que não gosta de ter uma fisionomia não muito agradável. Agora, como é que nós vamos chegar num mundo mais evoluído que o nosso, se as pessoas lá que vamos receber não são iguais a nós? Nós vamos dizer o que são feios? Nós vamos dizer então que nós vamos para lá porque nós não gostamos dele? Ou nós vamos querer ir para um mundo melhor?
Então, por isso que nós temos que amar. Foi isso que Jesus ensinou. Amai a todos, tanto quanto eu vos amei. Só que nós ainda temos muita dificuldade mesmo. Tá? A gente gosta de quem gosta da gente, mas a grande prova nossa está em conquistar aqueles que não gostam de nós. Amai os vossos inimigos. Mas falar isso, né? Será que nós, espírita, no momento atual, ainda temos inimigos? Vamos fazer essa introspecção. Vamos fazer essa pergunta para nós. E será que isso é bom? Vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão, para depois trazer a tua oferenda, fazer a tua prece, fazer o teu pedido. E quando recitamos o Pai Nosso, que é a única oração que Jesus nos ensinou, e aí, como fica a nossa posição? Porque nós, às vezes, tentamos orar o Pai Nosso, né, com uma oração que o Mestre nos ensinou, mas chega naquela parte onde diz: perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoamos a todos os nossos que tenham cometido falta contra nós, né? Nós temos dificuldade, porque ali mesmo nós gaguejamos, porque a gente não consegue perdoar. E se a gente está pensando que estamos enganando o nosso Mestre, quem está sendo enganado somos nós. Porque ele sabe se nós estamos realmente sendo sinceros ou não. Por isso, meus irmãos, que a doutrina espírita, ela é rica nesses conhecimentos. Ela nos traz tantas coisas boas. Tá? Só que nós temos a dificuldade ainda de botar em prática todo o ensinamento. A necessidade de estar aqui na casa espírita, para nós, é uma grande vantagem, porque a gente acaba estudando um pouco mais, fazendo uma reflexão mais profunda, e certamente nós somos os maiores devedores, ainda estamos muito atrasados na lição, e estamos tendo essa oportunidade maravilhosa de poder falarmos, de poder trazer essa mensagem de Jesus, e tentarmos pôr em prática para nós, porque a gente não fala para os outros, a gente fala para a gente mesmo, né? E aí a gente tenta, então, dar uma melhorada. E na hora lá a gente faz uma reflexão, pensa, né? Será que pode ser assim? Será que não pode ser assim? Então Jesus, que possa sempre iluminar a todos nós, e nesse momento de grande dificuldade, a gente tem que dizer mesmo que nós precisamos muito do auxílio dos mentores espirituais dessa casa, dos grandes irmãos nossos da espiritualidade maior, dos espíritos de luz, que possam sempre vir nos iluminar, trazer para nós realmente algo melhor, que nós possamos pensar melhor, caminhar melhor rumo a essa evolução, tá? Porque há dois caminhos para ela, um é o intelectual e o outro é o moral, e esse é o mais difícil para todos nós. Então, o Pai possa sempre nos dar essa luz, esse caminho, essa direção, para que nós possamos, então, entender como proceder nesse momento tão difícil da nossa jornada terrena. E para encerrar, então, a nossa palavra dessa noite, vamos fazer uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, que possa nos iluminar a toda a coletividade de todos os recantos do mundo, para que esse momento de tanta dificuldade, de tantos desencarnos, possam ser por nós entendidos e amparados, pois sabemos que Deus está no comando de tudo isso. E Deus é Deus, em qualquer situação que estamos vivendo, pois aqui foi a nossa plantação e essa é a nossa colheita. Há necessidade de passar por essas dificuldades, mas sabemos, como disse Mãe Santíssima Chico Xavier, tudo passa. Então, pedimos ao Pai Maior que nos dê a paciência, a resignação para passar por esse momento de dificuldade. Ilumine a todos nós, Senhor da vida, para que possamos ter um dia melhor do que o outro. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. E que assim seja.